E aí pessoal, seguimos com mais um vídeo. Estamos dando continuidade ao nosso jogo de dados. E aqui no vídeo passado nós criamos aqui essa estrutura. Quando a gente inicia o nosso jogo, ele já pergunta ao jogador 1, pede para escolher um número de 1 a 6. Então se eu escolher 2 aqui, ele já apresentou o 2 aqui. E se eu clicar em jogar, ele vai começar a jogar o dados, certo? Aqui eu diminuí para 300, estava 500 milissegundos. Então ele vai indo infinito. Então agora o que a gente vai fazer? A gente quer o seguinte: quando o jogador 1 iniciar, eu quero que apareça aqui aquele na vez aqui, para saber que ele está na vez, que a gente criou esse na vez aqui, ó. E eu quero que esse dado rode por um determinado tempo e depois ele vai parar. E quando ele parar, a gente vai conferir se o dado escolhido é o mesmo que deu aqui. E se deu, o jogador 1 vai ganhar um ponto. E aqui vai aparecer aqui no Test View, acertou. E ele vai continuar na vez. Mas se ele errar, vai aparecer escrito errou e vai passar a vez para o jogador 2. Então, como que a gente vai começar? Primeiro, aqui em cima do nosso botão jogar, nosso botão OK, você pega um Test View e arrasta ele para cá, bota em cima, ok? Então arrastou para cá, seleciona ele. Aí aqui ele vai aparecer o nome dele, Test View pequenininho. Você vem aqui no id, ó, e muda o nome dele para txt underline resultado. Você muda aqui para wrap contents. Aí aqui você vai colocar o texto size 20 sp. Só que ele não vai aparecer aqui, você vai ter que descer aqui, ó, até o texto size, clica na setinha e põe 20 sp. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que identificar todos esse text view lá no nosso código. Então o jogador 1 já está. Agora a gente vai identificar o pontos 1, a vez, pontos 2, vez 2 e esse resultado aqui. Então a gente vem aqui no main activity. Aqui em cima, ó, no nosso escopo, logo no início da nossa classe, a gente tem um text view que a gente veio adicionando. Aí é só você adicionar aqui, ó, jogador 2, vez 1, vez 2, pontos 1, ponto 2, resultado, ok? Depois disso você vai ter que agora associar esse text view com aquele lá. Aí jogador 2, find view by id, RID, jogador 2, mesma coisa, vez 1, vez 2, vez 2, vez 2, vez 1, vez 1, vez 2, vez 2, pontos 1, ponto 1, pontos 2, ponto 2, resultado, resultado. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte: como ele já começa com o jogador 1 na vez, a princípio nós vamos colocar esse jogador 1 aqui, esse vez 1 aqui, ó, colocar visível. Então a gente aqui, ó, acima do botão OK, a gente vai txt vez 1 ponto 7 visível, ó, visível. Aí você coloca um V maiúsculo que ele já vai dar a opção aqui, ó, view visível. Então ele já está visível. Quando eu iniciar agora, olha o que vai acontecer. Aí eu aperto aqui 3. Agora ele já apareceu aqui, ó, na vez, ok? Então agora o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui. Quando eu clico aqui em jogar, ele vai direto, ó. Ele fica rodando isso aqui direto. Eu quero parar ele um certo tempo. Como é que a gente vai fazer para parar esse dado? Aqui, ó, eu mudei aqui o delay e o período para 300 milissegundos. Então a cada 300 milissegundos ele vai fazer uma ação que aqui ele só está mudando a imagem. Coloquei 300 para ficar um pouco mais rápido. Tava 500 aqui. Então quanto menor for o número aqui, mais rápido vai ficar a ação, ok? Então, como é que a gente vai parar? A gente vai precisar contar um tempo. Então a gente sobe aqui de novo. Vamos criar um int, ó. Int, vamos dar o nome para ele de tempo. Int é um número inteiro, igual a 0. Agora como é que eu faço para usar esse tempo lá embaixo? A gente sabe que ali ele tá 0, tá valendo 0. Aqui ele tá rodando. Então if, o if é o if else, se então, se tempo, que é aquele número lá, for menor que, vamos botar 12, ele vai fazer uma ação. Agora se não, else, se não, ele vai fazer outra ação. Qual é a ação que eu quero aqui? Se ele for menor que 12, eu vou ter que incrementar esse tempo.
ou seja, tempo mais 1, para ele ir acrescentando. Só que ao invés de eu colocar mais 1, posso colocar aqui um mais, que ele vai incrementar. Agora, quando ele não for menor que 12, ou seja, ele será maior que 12, eu quero que ele para. Como é que eu faço ele parar? Timer, cancel. Veja que é o timer que a gente está usando. Então, quando ele for maior que 12, ele vai parar automaticamente. Vamos ver se está funcionando. Deixa ele carregar ali. Vou escolher o 2. Ó, quando eu clicar em jogar, ó, ele iniciou. Vamos ver quanto tempo vai demorar para parar. Ó, parou no 4. Nesse caso aqui, eu teria perdido. O jogador 1 teria perdido e passado a vez. Agora, a próximo passo, nós vamos colocar aqui no nosso teste view o resultado, se ele ganhou ou perdeu. Só que é o seguinte, aqui no nosso main activity, no nosso código, se eu colocar aqui direto, ele não vai funcionar. Por exemplo, txt resultado set texto, se ele errou, né? Se ele errou, vai ser errou. Certo? Só que aqui eu ainda não estou verificando se ele acertou ou não, certo? Como é que a gente vai verificar se ele acertou ou errou? A gente vai fazer o seguinte, a gente precisa saber qual é o número sorteado e qual é o número escolhido. Como é que a gente faz para escolher o número? Para saber qual é o número que o jogador escolheu e qual é o número que saiu, o número sorteado. A gente vai vir aqui em cima e vamos criar outros dois ints, ou seja, dois números inteiros. Esse aqui vai ser o número escolhido, e o outro int vai ser o número sorteado. Então aqui nós temos dois números, número escolhido e número sorteado. Vamos colocar aqui igual a 0. Aqui também vai ficar igual a 0 para inicializar ele. Agora, como é que eu vou pegar esse número escolhido? É fácil. Aqui no nosso alerta, lembra que quando o jogador ele clica numa daquelas opções de 1 a 6, ele joga o número lá para a imagem, para escolher a imagem adequada. Então aqui a gente vai pegar o nosso número escolhido e vai ser igual ao número que o jogador clicou, que é esse width aqui, ó. Ele vai ser igual a esse width e vai ser o número certo. Agora, como é que a gente pega o número sorteado? Aqui no método run a gente criou um random que escolhe aleatoriamente um número de 1 a 6 e joga aqui para a imagem. Então agora, ao invés de a gente jogar ele diretamente aqui, o que a gente vai fazer? Vou dar um Ctrl X aqui, recortar ele aqui, e vou pegar o número sorteado. Ele vai ser igual a esse random aqui. Então, o número aleatório que der aqui vai ser o número sorteado. E aqui, agora eu coloco o número sorteado, certo? Então eu já sei agora qual é o número sorteado e qual é o número que o jogador escolheu, ok? Então agora eu preciso, quando ele der esse resultado, eu preciso ou colocar errou no teste view resultado ou acertou. Então como é que eu vou fazer para saber se ele acertou ou errou? Vai ser aqui no else, depois que ele terminar o tempo aqui. Então eu vou botar o if número escolhido foi igual. Agora esse igual aqui tem que ser 2. Por quê? Porque aqui é uma comparação. Foi igual ao número sorteado. Ele vai fazer uma coisa. O else é o se não, né? Else, se não, ele vai dizer que errou, certo? Então aqui, se for igual, ele vai dizer que acertou. Então eu vou só copiar aqui e jogar aqui em cima. Copiar aqui, jogar aqui e mudar aqui para acertou, certo? Então se ele acertou, só que isso aqui ele vai dar um erro, porque esse time aqui, na verdade esse método run, ele não vai aceitar mudar isso aqui. Vamos ver.
Ele não aceita mudar essa view aqui, a test view. Coloquei para rodar. Então aqui eu vou escolher o 3 e vou colocar para jogar. Ele está jogando, vai chegar a hora que ele vai parar, é onde vai dar o erro. Parou no 3 e deu o erro, fechou o aplicativo. Então se eu vim aqui no logcat, desço lá até o último erro, ó, ele vai dizer aqui, ó, somente o original thread pode criar uma hierarquia que pode tocar em uma view. Quer dizer, ele não pode tocar em uma view ou mexer nessa view aqui, texto resultado. Por isso que está dando esse erro. Então como é que eu vou fazer para resolver isso? Esse método run, eu vou ter que criar um invólucro para ele, para que ele não, para que ele possa conseguir alterar essas views aqui. Então eu já tenho esse método run aqui. Eu vou ter que criar um outro método run com um método que vai rodar uma UI. Então aqui dentro desse método run eu vou criar esse método aqui, ó, run, ó, aqui já dá a opção aqui, run on UI thread. Aí você vai escrever new renewable, ele já vai te dar aqui, ó, certo? Ele já te deu. E dentro desse método aqui, ó, veja que ele iniciou aqui com parênteses e não fechou. Tem que fechar ele aqui. Fechei ele aqui, eu vou criar uma outra. Agora eu vou criar uma outra run aqui para rodar, certo? Então como aqui já tem uma, eu vou copiar essa aqui, ó. Não se preocupa em achar que isso é muito difícil e tal. Na verdade aqui já tem. Eu só preciso pegar tudo que está aqui agora, certo? Recortar. Faltou um ali. E jogar aqui dentro. Certo? Deixa eu... Faltou mais um aqui. Eu vou tirar essa aqui. Agora ficou certo. Então você copiou e jogou aqui dentro. Por quê? Agora ele tem dois métodos run. Porque dentro do método run, agora ele tem run on UI thread, que vai permitir você mexer nesse texto resultado aqui, ok? Então não se preocupe com esses métodos, com essas pronúncias agora de aprender. É só você saber que esse método aqui você pode usar ele para criar uma thread, para criar um temporizador que você vai poder mexer em qualquer view, uma text view, um botão, uma caixa de texto, qualquer coisa. Então vamos rodar agora para ver se vai funcionar. Então aqui eu vou escolher o 4. Então já escolhi o 4 aqui, agora eu vou jogar. Ó, tá jogando, vamos ver quando ele parar se vai dar erro. Olha, ele parou no 3 e aqui ele deu um erro, então já está funcionando. Só faltou passar a vez, certo? Então aqui, ó, já que ele errou, se ele errou eu vou fazer o que? Lembra que a gente colocou essa text view aqui visível, vez 1? A gente vai copiar ela aqui. Agora a gente vai deixar ela invisível. E a text view 2 e a vez 2 vai ficar visível. Então embaixo aqui, ó, vez 2 eu vou deixar visível. A vez 1, ao invés de visível, eu poderia colocar invisível, certo? Só que eu vou botar gone. Por quê? Esse invisível aqui, ele deixa o componente invisível, mas ele ocupa o espaço. Já o gone, ele deixa invisível e não ocupa o espaço. Então aqui ele vai passar a vez, ok? E o que ele tem que fazer também? Mudar o título do nosso alerta dialog para um outro texto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar um outro alerta dialog, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso no próximo vídeo, que a gente vai ter que criar um método fora do nosso onCreate para chamar o mesmo alerta dialog, para poder ficar modificando ele toda hora, tanto para o 1 quanto para o 2. Por enquanto vamos só passar a vez aqui, vamos ver se está funcionando. Pronto, ele pediu para o jogador 1 escolher o número, vou escolher 3, que ele escolheu 3, vou jogar.
Ó, ele errou, tá vendo? E já passou a vez pro jogador 2. Só que agora, se eu clicar em jogar, ó, ele não vai mais pedir para escolher o número. Então preciso pedir para o jogador 2 escolher o número. Então isso a gente vai fazer no próximo vídeo, ok? Então até a próxima. Obrigado aí por ficar até o final.